Olá, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai trabalhar com funções trigonométricas. Em primeiro lugar, o que é uma função? Função era uma associação entre dois conjuntos, de modo que para cada elemento do domínio a gente tinha um único elemento associado no contradomínio, lembra a imagem? Bom, para a gente começar a falar em função trigonométrica, a gente vai precisar recordar um pouquinho do ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, vale lembrar que era uma circunferência de raio 1, ou seja, uma unidade, centrada na origem, e o eixo que está em pé, a gente dava o nome de eixo dos senos, e o eixo que estava deitado de eixo dos cossenos. Lembra? Sem sono, com sono? Tô sem sono, tô em pé, tô com sono, tô deitado. A partir daí, se essa circunferência tem raio unitário, ou seja, 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, depende de qual é a unidade de medida associada, eu posso dizer que esse ponto ele está associado ao número 1. 0, aqui é o tamanho do raio, que mede uma unidade, então 1. Aqui também uma unidade para cima, eu posso dizer que aquele ponto tem altura 1. Esse ponto ele voltou uma unidade, então eu posso dizer que esse ponto está associado com o número menos 1, e esse ponto aqui também desceu uma unidade, então esse ponto menos 1. Agora, conforme eu olho para esse meu ciclo, eu estou vendo esses 4 pontos demarcados aqui. O que esses pontos significam? Ângulos. Significam as voltas ou quanto eu andei dentro da minha circunferência. Esse ponto, como ele está no início da minha circunferência trigonométrica, lembra que a circunferência trigonométrica cresce no sentido anti-horário, começando sempre nesse ponto. Então, esse ponto eu posso associar com o ângulo 0. Agora, eu dei meia volta, né? Pensando nos 180 graus, aqui eu dei meia volta, ou 1/4 do meu ciclo, então eu estou no 90 graus. E 90 graus em radianos, a gente escreve como π sobre 2. 180 graus, agora que é meia volta do ciclo todo, eu vou escrever como sendo π. Lembra que π é igual a 180? Então, π, 180 graus. E aqui embaixo 270 graus, ou 3π sobre 2. Voltei para o zero. Se eu completo uma circunferência inteira, eu dei 360 graus. E quando eu dou 360 graus, eu estou no zero, ou em radianos eu posso escrever que isso daqui é a mesma coisa que 2π. Tudo bem? Agora, o que vai me interessar é pensar na função seno. Ou seja, a função que associa o y igual a seno de x. O que é isso? Se eu imaginar esse ponto em vermelho, quando ele está na posição 0 graus ou 0 radiano, ele não tem altura. Aqui, na caneta azul, eu vou representar a posição no eixo dos senos. Conforme eu vou subindo esse ponto nos ângulos, olha a caneta azul, ela vai subindo no eixo dos senos. Então eu posso imaginar que para cada vez que eu vou aumentando o ângulo, o meu seno até o 90 graus está subindo. E depois ele começa a descer. Vamos entender isso no gráfico? Quando eu estou com o seno, ó, aqui o eixo x está falando do ângulo, enquanto o eixo y é o seno desse ângulo. Quando eu estou no ângulo 0, qual é o seno de 0? Seno de 0, nem subiu nem desceu, esse ponto tem seno valendo 0. Então eu posso fazer a primeira marcação, é esse ponto. Quando o meu ângulo é 90 graus, ou π sobre 2, qual é o seno de 90 graus? O seno de 90 está aqui no número 1. Então, o seno de π sobre 2 está aqui em cima no número 1. Tem altura 1. Quando eu estou agora no 180, eu volto, ó, eu comecei a descer no seno, até que eu voltei na estatura 0. Então, seno de 180, vou deixar marcado aqui também, 0. E aí, estou continuando. Conforme eu estou indo para o 270, eu estou vendo que o meu seno está diminuindo mais ainda. E ele vai diminuindo até quanto? Até o menos 1. Então, o seno de 3π sobre 2 vai estar aqui embaixo, ó, no menos 1. E a partir daí, quando eu volto para o 2π, ou quando eu volto para o 0, eu volto para o seno de 2π, que é 0 outra vez. Então, está aqui, ó, outra marcação. O que eu consigo perceber é que o gráfico da função seno, embora no desenho não fique perfeitinho nem nada, o gráfico da função seno começa assim, ó. Começa aumentando, chegou no ponto máximo,
desce e vai descendo de novo, ó, até que ela sobe novamente. E esse é o gráfico da função seno. É uma função senoide. Por que a gente tem a função seno no estudo da matemática? Quando você vai à praia, durante o dia a maré está lá atrás. Você pode perceber que existe uma grande faixa de areia. Conforme vai chegando a noite, com a influência da lua, da gravidade, a maré sobe. Então a gente tem um efeito periódico. A maré sobe, a maré desce, sobe, desce. É o que está acontecendo aqui na função. Maré sobe durante a noite, durante o dia ela desce. É um movimento, é periódico. Uma roda gigante acontece a mesma coisa. Você começa aqui, conforme vai passando o tempo, você vai subindo de altura, depois você vai descendo de altura, subindo de altura, descendo de altura. Se eu fosse pensar num gráfico, eu entrei na roda gigante. Depois de um tempo eu começo a aumentar a minha altura, depois eu começo a diminuir e assim por diante. É um fenômeno periódico. E a função seno trabalha muito com isso. Ela descreve muitos dos fenômenos que a gente conhece. Tudo bem? Essa é a função seno. Você vai ver que daqui a pouco a gente consegue fazer algumas alterações nela, mas a gente vai ver bastante imagem. Agora eu estou interessado em tentar montar o gráfico da função cosseno. Vamos montar junto? Quando eu penso no cosseno, eu já sei que com certeza o maior valor da função cosseno é 1 e o menor valor vai ser menos 1, por conta do raio da minha circunferência, pontos máximos e mínimos, 1 e menos 1. Quando eu estou no 0 grau ou 0 radiano, quanto é que vale o cosseno de 0? Bom, cosseno de 0 está aqui, como esse eixo deitado é o cosseno, eu já estou no número 1. Então o cosseno de 0 vai começar lá em cima, no número 1. Quando eu vou subindo, subindo, até que eu chego no ângulo de 90 graus, qual é o cosseno? Ó, conforme eu estou subindo, o cosseno, a sombra desse ponto, ó, pode reparar, ó, o que está acontecendo aqui. O meu ângulo vem vindo aqui, ó, aumentando, e a sombra dele aqui embaixo está diminuindo. Então, quando eu chego no 90 graus, ele não foi para a esquerda nem para a direita. Então, o cosseno de 90 eu vou deixar marcado aqui como 0. E aí eu vou de novo. Eu estou voltando aqui, estou diminuindo o meu cosseno. Ó. Conforme eu aumento o ângulo de 90 para 180, o ângulo aumenta. Mas o cosseno, que é a sombra, está diminuindo de novo. Então agora o cosseno de 180 vai estar lá no menos 1. Está aqui, ó. E aí, 270 voltou para 0. Você vai perceber que isso daqui é um ciclo. Por isso é o ciclo trigonométrico que reflete a função trigonométrica. Começou lá em cima, vai descendo e depois vai subir novamente. Até que quando eu volto para o 360 graus, que é a volta completa, eu volto para 1, que é o valor do cosseno. E o gráfico dessa função vai ficar assim, ó. Começa lá em cima, vai diminuindo, sobe de novo e chega no seu ponto máximo. Esse é o gráfico da função cosseno. A gente brinca às vezes que a função cosseno parece até com um guidão, né? Porque realmente, se você imaginar numa moto, uma bicicleta, aí começa em cima, desce e volta para o seu ponto máximo, ok? Essa é a construção, então, dos gráficos da função seno e cosseno. São as mais importantes. Se você souber montar o gráfico da função seno e cosseno, qualquer outra transformação que você tiver que fazer vai ficar muito mais fácil, ok? Agora a gente vai fazer alguns exemplos gráficos para ver como construir funções trigonométricas. Repara que agora a gente vai montar a função trigonométrica seno de 2x. Se fosse para montar a função seno de x, acho que a gente já lembra do que a gente acabou de fazer. Seno de x, os pontos máximos e mínimos eram o 1 e o menos 1. E agora eu vou só construir a função seno como 1, a que a gente acabou de fazer, só para você poder comparar com o que vai acontecer com esse gráfico novo. Veja, o seno começa no 0 e sobe até 1. Então a função seno ela começa assim, depois ela vai descendo, completa até aqui embaixo e por fim ela volta ao 360. Essa seria a função seno normal. Como agora eu estou falando em seno de 2x, o que será que vai acontecer com essa função? Vamos analisar? Eu vou começar assim. Sempre que for trabalhar com funções seno, cosseno, tangente, função trigonométrica que esteja alterada, ou ângulo, ou tem algum número aqui na frente, olha o que você vai fazer. Vamos começar chamando aqui de x.
Aqui eu vou chamar de 2x, e aqui à frente você vai dizer para mim quanto é que é o seno de 2x. A gente vai dividir esse problema em alguns pedaços para ficar mais fácil. Então nós vamos começar assim. Eu só sei calcular, por enquanto, aparentemente, qual é o seno de 0, 90, 180, 270 e 360. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o 2x, que é o ângulo que está aqui dentro, seja 0 ou 90 graus, 180 graus, 270 e, por fim, o 360. Eu vou deixar o 360 aqui fora, porque quando eu encontrar o valor para 0, o 360 automaticamente está calculado. Tudo bem? Então vamos fazer a troca? Se 2x é 0, quanto é o seno de 2x? Ou seja, seno de 0. Seno de 0, a gente já sabe que vale 0. Seno de 90, a gente sabe que vale 1. Seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. E seno de 360, que volta para o início, né? 360 é 0 de novo. Ó, isso a gente já sabia. Porém, o meu ângulo é o x, não é o 2x. Então, peraí, se o meu ângulo 2x vale 0, quem era x? 0. Ó, vamos deixar marcado aqui. O x tinha que valer 0. Outra informação que eu preciso aqui é a seguinte. Se o meu ângulo 2x é 90, quer dizer que o x tinha que ser 45 graus. Se o meu ângulo 2x era 180, o x tinha que valer 90 graus. Se aqui é 270, metade dele seria 135. E se aqui é 360, a metade, 180. Repara que a sua tabela está completinha? Se o x vale 0, 2x é 0 e o seno de 0 é 0. Se o x é 45, 2 vezes 45 dá 90 e o seno de 90 é 1. Vamos colocar esses pontos no gráfico? Lembra que o eixo que está aqui é o eixo dos ângulos x? Quando o meu x é 0, o meu seno é 0. Então vamos fazer com essa mesma cor. Ó. Quando o meu ângulo é 0, o meu seno também é 0. Quando o meu ângulo é 45, o seno já está valendo 1. Ah, então peraí. Ao invés de eu pegar o 90, o meu x ele está valendo 45. Então eu vou marcar aqui na metade. Ó. Aqui vem o 45 graus. Quando o meu x é 45 graus, o meu seno já está valendo 1, lá em cima. Quando o meu ângulo é 90 graus, agora eu já estou aqui no 90, o meu seno está valendo 0. Então aqui está o meu próximo ponto da função. Quando o meu ângulo é 135, vale menos 1. O 135 está aqui, ó, nesse meio, entre o 90 e o 180. 135 graus. Então, seno de 135 virou 2x, que era 270, ou seja, menos 1 esse seno, está aqui embaixo. E o x, quando vale 180, 360 é o dobro desse ângulo, né, o 2x, e o seno é 0. Vem para cá. Olha como é que vai ficar o traçado dessa função. Subiu, desceu e subiu de volta. O que você conseguiu perceber dessa função agora? Reparou que a minha função, antes, ela tinha um tamanho que durava 360 graus. A função, a partir do 360 graus, ela vai começar a repetir. Ou seja, a gente diz que o momento em que ela vai começar a repetir, ou seja, esse pedaço, é o período da função. Período é o tamanho angular, né, a distância de um ângulo até o ponto máximo, de modo que não repita nenhum valor. Quanto tempo, quantos ângulos, quantos graus demora para que essa função volte a repetir? A função seno de x tem um período, esse aqui em verde, de 2π, ou 360. Já a função seno de 2x tem qual período? 180. Como você está dobrando o ângulo, você está fazendo com que ela dobre a velocidade. Ela aconteça 2 vezes mais rápido. Então, ao invés de você demorar 360 graus para fazer o movimento, você vai demorar metade, porque você dobrou a velocidade. Então, 180 graus é o período dessa função.
E a gente indica período aqui da seguinte maneira. O período dessa função a gente vai escrever que vale π, ou 180 graus. Porque é o tamanho que demorou para a minha função seno começar a repetir. Reparou nessa função? Entendeu como é que foi construída ela? Ou, agora, para a gente fechar essa função, o que acontece quando eu tenho funções assim, ó? Y igual a seno de AX. Se eu tenho um número que multiplica o x, o que esse número A está fazendo com a minha função? Bom, esse número A, ele faz com que eu altere, então, ó, altera o período. Se o meu A for um número maior do que 1, positivo, o que vai acontecer? Vai fazer com que a minha função fique espremida. Se o meu A for um número fracionário entre 0 e 1, por exemplo, se fosse seno de meio x, você faria com que a função ficasse larga, ela demorasse o dobro do tempo. Tudo bem? Até aqui? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora é analisar alguns gráficos para entender o comportamento deles de acordo com essa minha função geral. Você vai perceber que toda função, seno, cosseno, tangente, seja ela qual for, ela tem 4 parâmetros. Eu posso fazer um número mais a função, eu posso multiplicar minha função por um número, eu posso multiplicar o ângulo dentro da função por um número, ou ainda eu posso somar um número dentro desse ângulo, tá bom? Então vamos ver o que acontece? Essa minha função que está aqui em verde, ela é a função y igual a seno de x. O que eu quero que você se atente aqui, caso você enxergue bonitinho, aqui é 0, 1, 2, 3, a função está cortando no 3 e alguma coisinha. O que é esse 3 e alguma coisinha? Para nós aqui é o π, né? 3,14, que é o 180 graus associado a nós. Então, vou deixar apagado aqui, mas a nossa função seno, o que eu estou entendendo dela? Ela tem um valor máximo, tá aqui, ó, 1, e ela tem esse número máximo, 1. O valor mínimo dela está aqui embaixo, no menos 1, e essa é a minha função. Valor máximo 1, valor mínimo menos 1. Tá. Agora, vamos ver o que acontece quando eu faço isso aqui com a função? Agora aqui em vermelho eu tenho uma função que é a 2 seno de x. Agora há pouco a gente montou a função seno de 2x. Agora eu estou fazendo 2 vezes a seno de x. Olha como que você raciocina sobre isso. A função seno de x tem esse comportamento em verde. Agora, quando eu faço 2 seno de x, eu estou multiplicando todos os valores dessa função por 2. Então, quando eu pego o seno de 0, que é 0, multiplicar por 2 vai continuar dando 0. Quando eu pego aqui em cima, que é o 90 graus, seno de 90 é 1, mas agora é o dobro, é 2 vezes esse seno. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, eu estou percebendo que quando eu multiplico a minha função por fora por algum número, eu estou alterando a sua imagem, o seu valor máximo e o seu valor mínimo. Aqui tem o número 2 e a minha função ela não sai desse número 2. O maior valor possível para a minha função é 2, enquanto o menor valor possível para a minha função, aqui embaixo, menos 2. Então, em resumo, como que eu monto o gráfico da função 2 seno de x? Você vai montar uma tabela assim, ó, x seno de x. Você vai colocar 0, π, vai colocando todos os ângulos que são conhecidos. A partir daí eu vou fazer seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0. Porém, depois você vai ter que fazer o que com esses números? 2 vezes os valores que você encontrou. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0 é 0. Depois, quando eu pegar o 3π sobre 2, que é o 270, o seno de 270 é menos 1. Multiplicando por 2, menos 2. E aparece esse comportamento. Repara agora numa coisa importante, que é o seguinte. Qual é o período? Essa função em verde, ela começa a repetir depois de 360 graus. A função 2 seno de x tem o mesmo período. Então, a gente pode concluir de que esse valor A, esse B, por enquanto, a gente não conhece o A, mas esse B que multiplica a função, ele não altera o período. Ele altera apenas
a imagem. Ele puxa a função para cima ou empurra ela para baixo. Depende do número que você está trabalhando. Quando eu fazia seno de x, função em verde. O maior valor da função em verde era 1. Quando eu faço 2 seno de x, eu alterei a imagem de 1 e menos 1, ela foi para 2 e menos 2. Agora eu estou multiplicando aqui na frente por 4. Agora a minha função é 4 seno de x. E quando eu faço 4 seno de x, como o meu valor máximo original era de 1 a menos 1, agora vai de 4 a menos 4. E de novo, olha o período. A função em verde começa no 0 e depois de 360 graus ela acaba e volta a repetir. A função azul também tem o mesmo período. Agora olha a outra função. Quando eu faço y igual a meio seno de x, o que é meio seno de x? Essa função seno de x continua sendo a em verde que eu queria mostrar, a original. Quando eu faço meio seno de x, eu vou pegar todos os valores da função seno de x e vou dividir por 2. Então agora, em vez de a minha imagem ir de 1 a menos 1, ela vai de meio até menos meio. Repara? Ela fica com metade do tamanho. Você encurta essa função. Mas olha o período, vai a verde de 0 a 360. Enquanto a laranja, que está alterada a imagem, continua tendo o mesmo período. Ela não alterou o seu tamanho até começar a repetir. Tudo bem? O mesmo vale para a função cosseno. A função cosseno, lembra do guidão? Começa no 1, termina aqui. Ela tem um período, tá aqui, vou deixar marcado. Esse é o período da função cosseno. Ela tem esse tamanho. Agora, quando eu faço vezes 3, ela vai começar, em vez de ser no 1 e menos 1, ela começa direto no número 3. Vai de 3 até menos 3. E olha o período dela, daqui de cima, ela vai começar a repetir lá. Ou seja, mais uma vez, multiplicar uma função por um número real qualquer altera apenas a imagem. Ou você puxa, ou você aperta essa função em cima do eixo x, ok? Olha o que vai acontecer agora, mudando o parâmetro. Quando eu mudo o meu parâmetro, eu tinha função seno de x. A verde sempre vai ser a nossa base, seno de x. O que eu estou vendo aqui? Período dela é 360, o valor máximo dela eu já sei que vai de 1 a menos 1. Agora eu coloquei aqui nessa função, caso não dê para ver, essa nova função que está em azul é 2 mais seno de x. O que está acontecendo aqui? Eu estou pegando a função seno de x e todos os valores que eu encontrar para o seno de x, eu vou somar 2 unidades. Então é como se eu pegasse essa função seno de x, que é a verde, e desse um tapa de 2 unidades. Eu empurro ela 2 unidades para cima. Então a gente vai chegar numa nova conclusão de que a imagem era de 1 a menos 1. Como eu empurrei 2 unidades, vamos escrever aqui. A imagem dessa função era de 1 a menos 1. Então, 1 a menos 1. Quando eu somo 2, eu coloco 2 a mais para a minha função, eu vou somar 2 aqui nessa imagem. Então, de menos 1 soma 2, ela passa a ser 1. E 1 mais 2, 3. E eu consigo ver isso pelo meu gráfico. Esse ponto máximo aqui a gente sabe que é 1. Então, esse ponto máximo agora virou o ponto mínimo da minha nova função. E agora aqui é 2, somou 1, então tá aqui, ó. Agora a minha função nova, que é essa azul, passou a ter uma imagem que vai de 1 a 3. Conclusões que a gente consegue chegar é que A e B, que são esses dois parâmetros, B aumenta a imagem ou diminui, empurra ou aperta. Esse A também altera a imagem. Você empurra a imagem para cima ou para baixo. Pensa, esse A é um tapa, esse B estica. Percebe que a função que eu fiz aqui em azul e a verde, elas, se eu conseguir descer essa função azul, elas se encaixam perfeitamente, elas são exatamente iguais. Porém, 2 unidades acima. Se eu fosse fazer uma medida aqui com régua, tem 2 unidades em todo o entorno do meu gráfico, sempre tem 2 unidades de diferença entre eles. Ok? Vou apagar aqui. Continuando aqui, ó. Outra coisa que eu fiz. Função seno de x igual a x. E agora tem um menos 4 aqui na frente.
É como se eu pegasse a minha função seno de x e desse um tapa 4 vezes para baixo. Eu estou empurrando essa função 4 unidades para baixo. Por exemplo, esse ponto máximo, que era 90 graus do seno, está valendo 1. Só que eu estou empurrando ele para baixo 4 unidades. Então, do 1 tira 4, eu vou ficar lá no menos 3. O que eu estou vendo mais uma vez? Esse parâmetro A não altera o comprimento dela, esticando ou empurrando para baixo. Eu só faço com que a minha função suba ou desça. Se o meu parâmetro A for positivo, eu empurro para cima 2 unidades, 3 unidades, 4, 5. Se for negativo, eu empurro para baixo, ok? Outra, para mudar agora. Agora a minha função que está escrita aqui é y igual a 2 mais 2 seno de x. O que é que vai acontecer agora para eu montar o gráfico dessa função? Eu teria que fazer na mão por partes. Primeiro lugar, eu tenho que saber qual é o valor do seno de x. E eu já sei, seno de x seria esse gráfico em verde. O seno de x é 0, depois para 90 é 1, depois volta para o 0 e assim por diante. Segundo passo, todos os valores que eu tinha para seno, eu vou fazer vezes 2, eu vou deixar eles dobrados. Então a minha função agora alterou a minha imagem. De 1 a menos 1, agora, como eu dobrei, eu vou de 2 a menos 2. E ainda, depois que eu fizer essa dobra de valores, eu ainda tenho que somar 2 em todos os resultados. Então o meu gráfico fica esticado, porque eu multipliquei ele por 2, e ainda ele tem 2 unidades erguidas. Eu dei um tapa de 2 unidades nele. Então vamos fazer uma análise prática da imagem. A imagem original da minha função era de menos 1 até 1. Aí eu fiz vezes 2. Então a minha nova imagem foi de menos 2 até 2. E aí por fim eu somei 2 unidades na minha imagem. Então se eu somar 2, agora menos 2 com 2 vai dar 0. E 2 mais 2, 4. Eu posso ver isso perfeitamente pelo gráfico. O menor valor da minha função é 0, aqui. Esse pontinho aqui está no 0, está exatamente no eixo x, não tem altura, 0. O maior valor está aqui, ó, no 4, que é a minha alteração de imagem. Professor, mas eu preciso ficar fazendo tabela? Não, não tem que fazer tabela. Depois que você entendeu o comportamento da função seno original, todas as outras é só você pensar que esticou ou que empurrou, subiu 2 unidades, desceu. Você tem que entender o que cada coeficiente, cada parâmetro faz com o gráfico, ok? Vamos continuar. Agora, voltando ao que a gente havia feito agora há pouco, lembra? Função seno de x, seno de 2x. O que eu faço quando eu multiplico dentro do meu ângulo? Ué, a minha função original é essa verde, seno de x. Quando eu multiplico por 2, o meu período cai pela metade. Pensa que o número que multiplica o ângulo, ele acelera ou diminui a velocidade do período. Se for 2, 3, 4, um número maior do que 1, você faz com que a função fique acelerada. Ou seja, 2 vezes mais rápido esse período. O período que era 360 graus vai acontecer 2 vezes mais rápido. Então ele cai pela metade do tempo. Em vez de ser 360, cai pela metade, 180, ok? Outra, agora é seno de 5x. Se a função seno de x tem um período que estava valendo 360 graus, agora quando eu multiplico por 5, olha o que acontece com o período. O período acaba bem aqui, ó, muito mais rápido. Eu consigo perceber que o período da minha função é 5 vezes mais rápido do que a original. E aí vamos pensar, se o período todo é 360 e agora ela acontece 5 vezes mais rápido, então quer dizer que o período agora dessa função vai ser 360 dividido por 5. Vai ficar 5 vezes mais rápido. Então eu posso dizer que esse período, esse angulinho aqui, ó, é 72 graus, né? 360 dividido por 5, 72. E a partir daí, a gente consegue criar uma conclusão. Como que eu calculo o período de qualquer função trigonométrica, seja ela seno ou cosseno? O período sempre vai ser o 2π, que é o 360 graus,
dividido por esse coeficiente c. Se esse c é um número qualquer, eu vou fazer 2π dividido por c. E aí eu consigo encontrar qual é o período da minha função, ok? Vamos ver mais um? Se agora eu peço para você calcular qual é o período da função seno de x, você sabe que é 2π. Olha só, se a função é seno de x, qual é o número que acompanha o x? 1. Então o período eu posso escrever aqui em cima, ó, 2π dividido por 1 é 2π. A função seno tem um período de 360. Agora, essa função que está escrita aqui, ela é meio x. Então, o período dela vai ser 2π dividido por esse coeficiente c, meio. Lembra que dividir por meio é equivalente a multiplicar por 2? Então, isso aqui vai ficar 4π. O que significa isso graficamente? Quando eu tenho meio x, é como se a velocidade fosse reduzida pela metade. Então o tempo demora o dobro. Enquanto o meu período era 360, essa função em rosa, ela está demorando o dobro do tempo. Olha a função verde. Uma repetição, 2 repetições. Enquanto a função verde repetiu 2 vezes, a função rosa repetiu 1. Ou seja, ela demora o dobro do tempo, o dobro do meu período. Ok? Até aqui? Vou apagar e nós vamos continuar. Bom, para a gente fechar então essa grande aula que a gente acabou de fazer, cheia de informação, com muita característica para analisar, nós vamos fazer um resumo no quadro. Quando eu olhar para a função, sempre o parâmetro a, que é aquele número que está fora, somando ou subtraindo na minha função, ele vai fazer com que o meu gráfico suba ou desça tantas unidades. Então, eu posso entender que se o meu A vale 2, eu empurro as minhas respostas de seno ou cosseno 2 unidades. Se o meu A vale, por exemplo, 5 negativo, eu desço 5 unidades do meu gráfico. O coeficiente B ou parâmetro B, ele estica o meu gráfico ou ele aperta meu gráfico, como você pode ver pelos slides. Então, de qualquer forma, o coeficiente A e o coeficiente B, o que eles fazem? Alteração na imagem. Muitas questões de vestibular dão uma função trigonométrica e perguntam apenas qual é a imagem. E aí você vai fazer aquela alteração entre os colchetes que eu havia mostrado anteriormente. O coeficiente C, ele alonga o gráfico ou aperta o gráfico, só que em torno do eixo Y. De qualquer forma, o coeficiente C ele vai alterar o período da minha função. E alterando o período, a gente viu durante a aula que existe uma formulinha, 2π dividido por c. Que fique claro que essa formulinha vale apenas para seno e cosseno. Tudo bem? Esse coeficiente D é muito difícil de aparecer em vestibular para você fazer operações com ele ou representação. Mas por via de regra, para desencargo de consciência, esse coeficiente D, ele empurra simplesmente o seu gráfico, ele empurra para direita ou esquerda. Dependendo do ângulo que você está falando. Se, por exemplo, você falar cx mais d, vamos colocar que seja x mais π sobre 4. Você vai empurrar seu gráfico para as laterais 45 graus. Tem uma coisa que é meio que uma pegadinha. Quando está escrito mais 45 graus, na verdade você puxa seu gráfico para trás 45 graus. Quando você escreve, por exemplo, menos 38 graus, você empurra para frente 38 graus. É um pouquinho confuso o porquê que o mais faz ir para trás e o menos faz ir para frente. Mas essas construções a gente vai fazer talvez numa próxima aula. O mais importante é você ter entendido os coeficientes A, B e C. Esse aqui foi tema da FUVEST de alguns anos atrás. Ele dava uma função extremamente feia, com números muito ruins, mas ele perguntava o período. Se o aluno souber calcular o período só com essa formulinha, 2π dividido por c, você mata a questão, era imediata. Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido toda essa aula. Qualquer dúvida você deixa escrito aqui embaixo para mim e eu respondo o mais rápido possível. Um abraço a todos.